Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Oi gente, eu sou a professora Rônia. Olá pessoal, eu sou o professor Bruno. Esse é o nosso projeto Saberes e Sabores. Para nossa estreia, vamos ensinar a fazer um pão. Esse pão tanto serve para cachorro quente quanto para hambúrguer. A gente também vai entender os processos químicos envolvidos na produção do pão. E saber um pouquinho da história desse alimento. Então vamos lá. O pão é um alimento milenar. Ele está na nossa dieta há mais de 14 mil anos, desde a época que os seres humanos eram caçadores-coletores. Não tínhamos residência fixa, mas já éramos curiosos o bastante para variar nossa dieta. O que acontecia? Existiam sementes, no caso que o trigo era selvagem, e os catadores-coletores pegavam esse trigo selvagem, moíam de forma rústica, claro, e misturavam com água, porque eles chegaram à conclusão que essa mistura do trigo selvagem com a água ajudava a digestão, ajudava o alimento a ser digerido de forma mais fácil. Nessa época o pão nem era assado, ele era uma pastinha e o sabor era bem amargo. Depois eles perceberam que o pão poderia ser assado, assim como a carne também. Esse foi o ancestral do pão que a gente conhece hoje em dia. Através da história, ele foi evoluindo e hoje nós temos diversas variedades de pães. 3.000 antes da agricultura se estabelecer, nós já tínhamos a cultura de comer esse pão primitivo. Graças ao pão, na verdade ao cultivo do trigo, é que grandes cidades foram formadas a partir da invenção da agricultura. Deixamos de ser nômades e começamos a construir nossas moradias próximas às plantações. E o trigo foi o grande responsável por essa evolução. Portanto, foi o trigo, esse cereal tão importante na nossa dieta, que foi o responsável pela construção de grandes civilizações. E, em consequência, outras ciências que a gente conhece hoje tão bem, como a matemática, a escrita e a engenharia. Bom, gente, o pão ele se tornou popular aqui no Brasil no século XIX, né? Mas somente ficou comum, né, na dieta dos brasileiros a partir do século XX. Exato, e hoje em dia está presente na mesa de todos os brasileiros. Vamos falar os ingredientes para vocês e a gente vai começar a explicar como é o processo de elaboração desse pão especificamente, tá? Vamos agora para a receita do pão que a gente se propôs a fazer. Lembrando que para fazer um pão a gente tem os elementos essenciais: água, farinha, fermento e o sal. Qualquer outro ingrediente que vier a ser adicionado na receita é um bônus, tá? Mas para a gente fazer um pão, esses 4 ingredientes já são mais que suficientes. Nesse aqui a gente vai usar um pouquinho mais de elementos. O que a gente vai precisar? Do que a gente vai precisar? Farinha de trigo, 3,5 xícaras. Sal, 1 colher de chá, tá? Rasinha, não exagera. Leite em pó, 1 colher de sopa, bem cheinha. Margarina ou manteiga, aqui é margarina, tá? 1 colher de sopa bem cheia, tá? Assim, ó, transbordando. Outra colher de sopa, só que dessa vez rasa, de fermento biológico. Esse aqui é o seco. Se na sua casa você tiver fermento biológico fresco, você vai multiplicar por 3. Então seriam 3 colheres de sopa de fermento biológico. Essa aqui é uma, porque o fermento seco ele é mais potente. Água eu tenho 1,5 xícaras. E o ovo, que é opcional, você não precisa fazer com ovo, tá? É 1 unidade. Lembrando que você pode fazer essa receita sem ovo, é um bônus. Assim como a manteiga, tá
tá bom? E o leite em pó. Outra curiosidade, eu tenho aqui 1,5 copos de água. Se você não quiser ou não tiver leite em pó na sua casa, você pode dividir ao meio. Metade água, metade leite líquido, até chegar na medida de 1,5 copo. Um copo americano, daqueles que a gente encontra nos bares, ou 1,5 xícaras. Tranquilo? Então faz meio a meio. Ou se não quiser, põe só água. O leite em pó também é só para dar um sabor e agregar mais valor nutricional. O primeiro passo da nossa receita é misturar os ingredientes secos. E aí depois a gente agrega os úmidos e molhados. Vamos lá. Tenho a farinha de trigo já separada, as 3,5 xícaras. Eu vou colocar o sal de um lado, ou você já mistura o sal na farinha de trigo, e porque a gente já vai explicar, tá? Peguei o sal e já misturei com a farinha de trigo, leite em pó e a colher de sopa de fermento. E vou misturar. Por que é que eu misturei o sal com a farinha antes de colocar o fermento? O professor Bruno vai explicar. Então, gente, o sal ele é importante na produção do pão porque ele controla a multiplicação das leveduras, né? Que as leveduras elas estão presentes aonde? No fermento, né? No fermento biológico. Então, por isso que ela adiciona um sal na massa, porque além dele ajudar no crescimento do pão, ele também ajuda no controle de multiplicação das leveduras, porque elas vão se multiplicar, né, no processo de fermentação que a gente vai aprender daqui a pouco. Exato, mas o sal ele não pode entrar em contato direto com o fermento. Vocês sabem que o fermento biológico consiste em uma comunidade de micro-organismos. E quando eles entram em contato com o sal, esses micro-organismos eles morrem. E eles precisam estar vivos para o efeito do crescimento da fermentação acontecer. Então você nunca vai jogar o sal por cima do fermento ou o contrário, porque senão a sua receita não vai funcionar, o pão não vai crescer, bem? Agora que a gente misturou os ingredientes secos, eu vou colocar na batedeira. Hoje eu vou usar a batedeira, se vocês não tiverem não tem problema. Vocês vão pegar esses ingredientes, fazer um buraquinho no meio e depois acrescentar os outros e misturando a mão, depois sovar. Eu vou explicando ao longo da receita. Eu vou usar a batedeira porque eu tenho esse recurso, ela tá aqui. Essa batedeira planetária, ela é a ideal pra gente fazer essa massa, porque ela vem com com esse gancho. Ele é usado para bater pão, massas pesadas. E aí funciona direito. Porque se eu for bater com outro equipamento que vem, não vai dar certo, vai quebrar, porque a massa, como eu já falei para vocês, ela é pesada. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou instalar o meu gancho, logicamente. Vou misturar esses ingredientes secos. Já estão misturados, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai acrescentar os outros gradativamente. Bom, gente, só lembrando que a farinha de trigo ela é constituída basicamente de amido e de proteínas, beleza? Aí agora a Rony ela vai hidratar, né? A farinha. Isso, eu vou começar a hidratar. Então, à medida que ela vai misturando, né, a farinha de trigo com água, né? Que você vai colocar primeiro? Eu vou colocar a margarina. Beleza. E aí eu vou colocar o ovo. Uhum. Lembrando que é opcional. E depois eu coloco a água aos poucos até dar o ponto. Tá. Lembrando que você vai observar a sua embalagem de farinha de trigo. Isso é muito importante, gente. Para fazer o pão, a farinha de trigo tem que ter o mínimo de proteína, tá? Não é qualquer farinha de trigo que dá um pão bom. Nessa aqui, não vou nem fazer propaganda, mas você vai olhar lá na classificação nutricional dela e vai olhar em proteínas. Essa aqui tem 6 gramas por porção de 50 gramas. Então, a cada 50 gramas de farinha de trigo, eu tenho 6 gramas de proteína.
Então já é um valor razoável. Se tiver menos que isso, a farinha você pode até fazer, mas o pão vai ficar mais pesado, tá bem? Então preste atenção aí na quantidade de proteína que sua farinha tem. Então a cada 50 gramas, pelo menos 6 gramas de proteína na farinha de trigo. Eu vou colocar esse protetor aqui só para a farinha não ficar sendo expulsa da batedeira. Se você não tiver esse equipamento, não tem problema. Eu já vou adicionar aqui margarina e já vou começar. Você quebra o ovo para mim aqui, tá? Já vou colocar o ovo. Dá mais uma misturadinha. E agora eu vou acrescentando água aos poucos. Uma dica legal é você colocar uma água morninha, como se você fosse dar uma água, sabe aquela temperatura que você dá o leite para criança? Não pode ser quente, porque a água muito quente mata o fermento. O fermento ele sobrevive até uma certa temperatura. Passou disso, eles morrem. Eles precisam estar vivos nesse processo para soltar as substâncias que a gente precisa para o pão crescer, tá bem? Já já a gente explica como é que funciona esse processo. Eu vou adicionando aos poucos essa água e eu vou observar. Talvez eu não precise de tudo. Lembram que eu falei que o ovo é opcional? Eu coloquei. O ovo é líquido. Talvez sobre um pouquinho de água aqui, tá bem? Vamos lá. A água vai sendo colocada aos poucos. Lembrando que se você for fazer na batedeira, velocidade 1 para misturar primeiro, tá? Pedindo mais água, vou colocar. Já tá quase. Eu acho que eu não vou precisar. Vou aumentar só um pouquinho aqui. Só pra mostrar pra vocês. Ó, sobrou um pouquinho de água, mais ou menos 50 ml, porque eu coloquei ovo. Eu vou aí mostrar pra vocês como é que fica essa massa. Já é só misturar, tá? Dá pra ver? Dá pra ver? Só misturar. O que eu vou fazer agora? Bater por 5 minutos. E aí eu vou aumentar a velocidade. Velocidade máxima, tá? Velocidade 5 do Creu, bora. 5 minutos na potência máxima. E aí você vai ter uma massa que tem que ter um ponto específico. Se você estiver fazendo à mão, qual é o procedimento? Mistura os ingredientes secos na bacia ainda, coloca a manteiga, coloca a água, o ovo, se você quiser, vai misturando primeiro. Depois você joga na bancada e começa a amassar. O movimento desse amassar eu posso te falar agora, tá? Tem um ponto específico da massa que se você atingindo, o seu pão vai crescer bem e vai ficar fofinho. Porque muitas vezes a gente faz pão em casa e ele fica com a massa pesada, mas a gente precisa fazer esse teste aqui. Eu peguei um pedaço generoso da massa, tô esticando ele aqui, tá vendo? Tá vendo que a massa vai afinando, vai ficando quase translúcida, mas ela não rasga? Esse é o ponto de véu. Você precisa chegar
nesse ponto aqui. Quer dizer que sua massa vai crescer e vai ficar fofinha, tá bem? Para você que está fazendo a mão, eu vou pegar um pouquinho da manteiga aqui, da margarina que ficou na minha vasilha, ou pode ser um pouquinho de óleo, para mostrar para vocês como é o movimento de sovar. Pode tirar para mim. Ó, como ela ficou bonitinha, tá um pouquinho quente. Isso significa que o fermento já tá agindo, tá? Você vai esticar, encolher, esticar de novo, usar bastante os pulsos. Por isso que é importante a higiene da sua mão tá bem feita, inclusive até aqui, tá? E aí você vai fazendo isso aqui 10 a 20 minutos até sua massa dar o ponto de véu que eu expliquei pra vocês, tá bom? Essa massa aqui já tá no ponto. Eu vou deixar ela descansando 20 minutinhos porque o glúten tem que relaxar. Enquanto isso, o professor Bruno vai explicar mais uma coisa científica para vocês. Bom, gente, como eu falei anteriormente, a farinha de trigo é formada por amido e por proteínas, né? E à medida que, quando ela fez a massa, ela foi adicionando água, né? E à medida que ela vai adicionando a massa na farinha, o que vai acontecendo com as proteínas da farinha? Ela vai o quê? Se hidratar. Até ela chegar no ponto que vai formar o que ela falou que é o glúten. O que é o glúten? É uma matriz viscoelástica que vai dar o que pro pão? Resistência, e ele vai ficar fofinho, né? Vai ficar elástico e fofo. E esse glúten, ele segura os grânulos do amido, beleza? E o glúten, ele é formado de duas proteínas principais, que é a gliadina e a glutenina. E ela falou também do trabalho mecânico, né, que vocês podem fazer com as próprias mãos, né, para poder soltar a massa. Esse trabalho mecânico é muito importante. Por quê? Porque na massa vai estar ocorrendo um processo químico chamado fermentação. E nesse processo químico vai ter a liberação de quê? De CO2, que é o gás carbônico, né, que é o dióxido de carbono. Então, quando você está trabalhando com a massa mecanicamente, né, com as mãos, ou na própria batedeira, você vai estar fazendo o quê? Com que esse gás, né, que é o gás carbônico, ele seja o quê? Ele se expande, vai ser liberado, né, vai se expandir e vai ajudar a aumentar o volume da massa, vai ajudar com que a massa o quê? Cresça. Exatamente. Outras curiosidades também, a gente vai falar agora de fermento. Na antiguidade, o fermento é uma invenção moderna. Esse fermento que a gente compra no mercado é algo moderno, mas ele existe há milhares de anos. Lembra que eu falei que os nossos ancestrais faziam a pastinha, depois começaram a assar, e em certas ocasiões eles faziam mais massa do que o necessário. Então eles não assavam tudo, e aí deixavam um pouco de massa esperando para outro dia. Só que eles perceberam que essa massa ela sofria alguma alteração e que isso ajudava essa massa velha de um dia para o outro, que estava sofrendo um processo, ela acrescentada a massa nova, fazia com que o pão viesse a crescer. E aí foi assim que foi desenvolvido o fermento natural. O fermento natural nada mais é que a mistura de farinha com a água, a farinha batida, lembra do pão primitivo que eu falei para vocês, né? E aí, em contato com o ar, com o meio ambiente, os organismos vivos vão agindo naquelas propriedades e o fermento acontece. Não é só assim que o fermento ele funciona. Qualquer coisa viva, depois que morre, ela sofre esse processo de fermentação. Tanto é que a bebida alcoólica, ela é feita através dessa maneira. Então você pode, a partir de uma fruta, fazer um fermento ou até uma bebida, né, professor? Sim. E a fermentação, gente, ele é um processo químico no qual a gente vai utilizar algum micro-organismo, no caso, as leveduras que estão presentes no fermento. O que são as leveduras? As leveduras são um tipo de fungo e são organismos unicelulares, ou seja, eles só têm apenas uma célula. Então, como é que funciona esse processo de fermentação, né?
À medida que você vai fazendo pão, por exemplo, você mistura a farinha, a água e fermento, que tem as leveduras. Como eu falei, a farinha ela tem amido. O que acontece com esse amido? Ele se degrada em várias moléculas de açúcar. E a levedura, ela é esperta, né? Ela não vai morrer lá, né? O que ela vai fazer? Ela vai se alimentar, utilizar esse açúcar no seu metabolismo. Então ocorre uma reação e ela vai liberar o quê? Nesse processo? Gases. Isso, ela libera um gás, que é o gás carbônico, né? Que a gente conhece. E também libera etanol. E esse processo se chama fermentação alcoólica, que é utilizado para a fabricação de bebidas alcoólicas, como cerveja, cachaça. Alguns vinhos, eles também utilizam essas leveduras para poder fazer esse processo de fermentação. Só que com frutas, Só com outros frutas, materiais. Isso. Pode usar, por exemplo, a cachaça. Eles utilizam a garapa, né? Que é aquele caldo de cana. Então eles utilizam aquele caldo de cana, que é basicamente açúcar, e eles colocam as leveduras lá. Então, esse processo também dá para utilizar para fazer essas bebidas, só que o que importa nesse processo da fabricação de bebidas alcoólicas é o álcool que é liberado, que é o etanol. No caso do pão, não. O que a gente vai utilizar para o pão crescer é o gás que é liberado nesse processo realizado pelas leveduras, né? Exatamente. A gente utilizou o fermento biológico que a gente compra nos mercados. Tanto o fermento biológico que a gente compra quanto o fermento natural que é usado até hoje funcionam dessa maneira que o professor explicou. O pão cresce. Existe então diferença de eu usar o fermento natural e eu usar um fermento industrializado? Existe. Porque o fermento natural você que manipula. E o ambiente, a temperatura, tudo isso influencia. E o sabor vai pro pão. Então o pão feito com fermento natural, ele é bem mais saboroso. E dependendo do material que você usa, porque não é só feito de farinha de trigo. É feito de outras farinhas, é feito a partir de frutas. Então, dependendo do fermento natural, que demora muito mais a ficar pronto e a ação dele é muito mais lenta também. Essa massa aqui, ela está descansando por 20 minutos, depois a gente vai modelar e ela vai crescer mais um pouco, meia hora, uma hora. O fermento natural, ele demora mais. Só que a qualidade do pão, no que diz respeito ao sabor, é melhor. Tá bem? Qual é a vantagem do fermento industrializado, do fermento que é biológico industrializado? Rapidez. Você consegue um pão muito mais rápido. Mas se você tiver a oportunidade de elaborar ou ganhar de alguém, porque tem donas de casa que fabricam seu próprio fermento para fazer os pães, tem gente que faz pão em casa, não compra pão na padaria. Vale a pena você fazer o teste, porque você vai ver que a textura também pode, a casquinha, o miolo dá diferença e o sabor também, tá? Então o pão com fermento natural, ele é mais saboroso. E aí a vantagem só é essa, eu tenho mais rapidez. O pão com fermento industrializado também é gostoso, só que existe essa diferença. Falando em fermento industrializado, foi o Louis Pasteur que percebeu que o fermento era feito, ele surgia a partir de micro-organismos. Vocês já ouviram falar, né? Tem um laboratório com esse nome, ele foi um estudioso, né? E fez essa descoberta, né? E a partir dessa descoberta, dos estudos dele, a gente conseguiu ter a condição de elaborar um fermento produzido em grande escala e ser distribuído para quem quiser fazer pão mais rápido. Isso foi uma mão na roda para os padeiros. Eles, padeiro, nessas padarias comuns, eles só usam fermento biológico. Do seco não, eles usam mais o fresco. Qual é a diferença? O fresco ele é hidratado, ele tem água, por isso ele é menos potente. Então, enquanto eu uso, cadê o fermento? Uma colherzinha de fermento, enquanto eu uso uma colherzinha de fermento, pro meu fresco eu tenho que triplicar, porque ele é hidratado, tá bem? Mas existem padarias mais elaboradas aí que fazem pães diferentes que usam fermento, fazem tudo do fermento natural. Então, vale a pena aí vocês procurarem comprar, se não quiser fazer, não quiser ter o trabalho, procurar uma padaria, uma confeitaria que faça um pão com fermentação natural para vocês sentirem essa diferença. Lembrando que eu deixei a minha massa descansar
Até mais. A minha massa descansar, pro glúten relaxar. Depois desses 20 minutinhos de descanso, eu vou trabalhar essa massa modelar. Enquanto eu espero esses 20 minutos, eu posso pegar a forma que eu vou assar meus pães e untar com óleo, um pouquinho de farinha, porque é aqui que eu vou assar meus pães, tá bem? Gente, deixei 20 minutinhos a minha massa relaxando. Ela até cresceu um pouquinho. E agora eu vou fazer o quê? Vou modelar os pãezinhos. Essa receita que a gente passou para vocês rende 800 gramas. Você pode modelar os pães do tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui 8 pãezinhos com 100 gramas cada, tá? O formato dos meus pães vai ser de hambúrguer, tudo bem? Eu vou fazer aqui, vou passar um pouquinho de gordura na minha bancada para evitar que o pão grude. Pode ser margarina, pode ser óleo de soja, não tem problema. Ó, bem macio. Vou dar uma apertadinha nele pro gás sair, porque ele vai voltar a crescer sem problema, tá? Eu aqui tenho uma balança. Você não precisa medir, faz no olho mesmo, tá? Como eu tenho balança, eu vou usar esse recurso para os meus pães ficarem uniformes. Mas no olho também pode dar uma diferença pequena, não tem problema. É comum para comer em casa. O importante é estar gostoso. 97 gramas. 100 gramas. Então eu vou cortar meus 8 pãezinhos com 100 gramas cada. Enquanto eu corto, eu vou falar um pouquinho ainda da história do pão para vocês. Lá no Egito, o pão era muito popular. Ele fazia parte da dieta dos egípcios, existiam padeiros, cada um queria deixar sua marca nos pães, então o formato dos pães, o jeito que eles faziam os cortes, isso dizia muito a respeito do padeiro. Lá no Egito, eles desenvolveram um forno, vários tipos, né, de forno para assar exclusivamente pães. Foram tentando, foram pesquisando e desenvolveram vários tipos de estufa, né, de fornos para eles fazerem um pão cada dia mais elaborado. Isso há 5.000 anos, 5.000 anos atrás, antes de Cristo até. No Império Romano também tinha essa cultura da fabricação de pães e o pão era tão importante para a cultura romana que depois que o Império Romano foi estabelecido, o pão foi... os padeiros todos, as padarias, eles foram tomados pelo governo, então era parte do governo. Vocês já ouviram falar no termo pão e circo? Vem dessa época. O que acontecia? Para controlar a população, os governantes, né, eles davam cereais, eles davam pão para a população, e também esse entretenimento que é o circo, para conter mesmo, para eles ficarem mais controláveis. Por isso eles tomaram todas as padarias para o governo. Então os padeiros eram funcionários públicos, as padarias eram instituições públicas. Depois a Europa começou a se destacar também no cenário mundial, conquista de territórios, e o pão era uma parte importante no Império Romano. Ele era usado também na política. Depois que o Império Germânico ele começou a dominar os territórios, o pão também foi sofrendo as alterações. Cada região, cada país tem uma cultura específica, tem um clima específico, isso tudo interfere em como essa população se alimenta. Então lá os povos germânicos, eles tinham o clima contra. Então o trigo era um alimento difícil de se cultivar,
nessa região. Então eles usavam outros materiais, né? Eles usavam lentilha, eles utilizavam cevada, eles utilizavam aveia para fazer os pães. E isso mudou a aparência do pão. Lá, o pão era bem mais escuro. Na Itália, o pão já era mais claro. Então, a nossa alimentação depende muito de onde a gente se encontra e também da cultura. Tinha povos que utilizavam até sangue de animais, serragem de árvores, isso tudo na intenção de aumentar o valor nutricional do alimento. Aqui no Brasil eu nunca ouvi falar que usavam sangue, mas na Europa, naquela época, né, antes de Cristo, um pouquinho depois também, eles faziam esse acréscimo. Tudo isso pensando no valor nutricional. Modelei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sobrou um pouquinho menos, 39 gramas. Deixa eu ver aqui, tá certo, tá certo. Todos têm 100 gramas, significa que teve um pouquinho menos de 800 gramas na minha massa, tá? Então aqui eu tô com 7 pães e mais um pãozinho pequeno de 40 gramas, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou modelar. Como é essa modelagem? Eu separei as porções e agora eu vou bolear. Eu escolhi o formato de pão de hambúrguer. Então, eu vou amar essa bolinha, jogo as pontas para dentro aqui, tá vendo? Dá para chegar? E agora eu vou fazer o seguinte, com a mão, esse formatinho de gancho, eu vou fazer um movimento circular, porque a bolinha não vai escapar. E eu vou rodando a bichinha, até ela ficar redondinha, bonitinha. Eu olho embaixo, se tiver um buraquinho eu vou lá e fecho. Como é pão de hambúrguer, se eu deixar assim o pão vai ficar muito arredondado. Eu vou achatar com a mão, tá bom? Um pouquinho. E vou botar na minha bandeja, na minha forma. Ela vai crescer, eles vão crescer mais um pouquinho, tá? Para eu fazer um pão de hot dog, o procedimento é esse. Vou pegar minha bolinha modelada. Antes de modelar, só a bolinha. Eu vou esticar com rolo. Tem rolo em casa? Usa. Não tem? Eu tô usando aqui para exemplificar para vocês. É um rolinho de papel filme, já tá acabando, mas ainda tem plástico. Você pode usar uma garrafa bem limpinha, desde que ela tenha uma parte reta. E aí você vai esticar essa massa até ela ficar bem fininha, tá? Tá vendo que virou uma massa bem esticadinha? E aí você começa a enrolar a massa bem amassadinho para não entrar, porque se entrar ela vai desenrolar um pouco ou então vai ficar com aqueles buraquinhos no meio, tá? Então aí você vai girando assim, apertando bem para não dar chance de o ar entrar. E aí só a massa. Se quiser aparar aqui, tá? Mas ele fica assim, depois essas marcas acabam sumindo. Essa parte aqui que acabou, você vai botar embaixo, tá? Rente a sua forma, a sua bandeja, que aí o pão vai crescer e essa emenda vai sumir, tá bom? Então eu vou assar esse aqui, para depois vocês verem como é que fica. O resto eu vou modelar normal como pão de hambúrguer, tá bom? Modelados estão aqui. Agora eu vou esperar crescer entre 40 e 60 minutos. Lembrando que o pão tiver para crescer, 80% é aqui, porque eu vou botar no forno, ele vai estar a 180 graus pré-aquecido e o fermento vai morrer em pouquíssimo tempo. E a partir do momento que o fermento morre, o pão não cresce mais, tá bem? Então eu vou cobrir, você pode usar pano de prato, tá?
Ou se você for colocar dentro de um ambiente fechado, um micro-ondas, no forno desligado, pelo amor de Deus, não precisa cobrir. Eu vou botar dentro do forno, mas eu vou cobrir também, tá? Vou deixar no forno entre 40 minutos e 1 hora. Como é que eu sei? 40 minutos ou 1 hora? Depende. Se o dia estiver frio, você espera mais. Se o ambiente estiver mais quente, ó, tá um solzão aqui, talvez demore menos, tá bom? Tudo depende do dia, da umidade do ar. Muitas coisas influenciam na produção do seu alimento, principalmente do pão, por conta dessa questão do trigo absorver umidade, temperatura e essas coisas. Vou colocar lá e a gente vai esperar. Assim que estiver pronto, a gente mostra pra vocês. Olá, já esperamos os 40 minutos. Eu vou mostrar o pão pra vocês, os pães. Tirei do meu forninho desligado, porque eu tô esperando ele crescer. Já vou ligar para ele pré-aquecer, tá bem? Vou botar aqui para pré-aquecer 45 minutos. Dos 180 temperatura, eu coloquei 45 minutos, vou esperar pré-aquecer 15. E aí o plano é deixar o pão assando meia hora. Mas aí você vai olhando, porque depende muito do forno, tá bom? Tá aqui, estão crescidinhos. E agora eu vou pincelar, para eles ficarem bem dourados. Eu vou usar uma mistura aqui de ovo, um ovo inteiro. Eu botei uma colherzinha de leite, um pouquinho de óleo, menos de uma colher de óleo, meia colher de óleo de soja, pode ser azeite, tá? Isso vai fazer com que ele fique bem douradinho. E aí a gente vou mexer mais um pouquinho e já tá pronto. Lembrando, ovo, óleo e leite. O mínimo de óleo, o mínimo de leite, tá? Se quiser botar só o ovo batido, também funciona. Vou passar todos os meus pãezinhos em cima e na lateral, tá? Porque como ele vai crescer mais um pouquinho ali no forno, se eu passar só em cima, ele vai ficar meio estranho, vai ficar com a marca do dourado muito marcada. Porque ele vai crescer um pouquinho mais. Então, desde a base lá até em cima, tá? Eu vou colocar gergelim nos meus pães, mas se você não tiver, não precisa. Ele também nem obrigatório. Nos que já estão... Só não no pão, cara, que vai ser... É isso, só não no pão que vai ser esse aqui. Não precisa, porque... De cachorro aqui. Tá bom. A gente não põe gergelim. Tá. E é no seu gosto. Você vai botar a quantidade que você achar melhor. Lembrando que é um adicional, tá, gente? Não tem gergelim em casa, não põe. Não precisa comprar, gastar dinheiro. Pão é uma receita barata, você pode fazer com o que você tem em casa. O que não pode faltar é o fermento. Você vai ter que comprar, são saquinhos de 10 gramas, tá? Então, um saquinho de 10 gramas, você consegue fazer essa massa e ainda sobra um pouquinho. Lembra que eu falei que são 7 gramas de fermento? A Priscila, eu acabei jogando em cima do pão de cachorro quente, não tem problema, depois a gente arranca. Vou esperar mais um pouquinho, quando tiver faltando meia hora, eu vou colocar no meu forno, tá bem? Mas esse aqui é o processo logo antes de eu colocar. Se eu quiser pincelar o ovo, o seu pão vai ficar, ele vai escurecer, mas ele não vai ficar brilhoso. E aí não dá uma aparência muito bonita, mas funciona de qualquer maneira. O ovo é a finalização, você não precisa colocar, se você não quiser, se tiver alguma intolerância ao ovo também, tá bom? Afinal, a gente come com os olhos primeiro. Exatamente, a gente come com os olhos. Já já a gente volta para mostrar o pão já assado, tá bom? Gente, meia hora no forno, no meu, tá? E vocês têm que observar, cuidado para o fundo não queimar. Vou tirar aqui meus pãezinhos. Ai, meu Deus. Nossos pãezinhos. Que delícias. Eles ficaram douradinhos. Se você quiser mais dourado, deixa mais um pouco. Como o meu forno é elétrico, eu deixei os últimos 10 minutos dourando por cima. No forno tradicional de gás, a gente não tem essa opção, mas
como ele é mais espaçoso, a gente consegue que o pão também fique dourado. Mas talvez não fique tanto quanto os fornos que tem esse recurso de dourar em cima. Eu vou tirar, lembrando que a gente vai fazer uns hambúrgueres com esses pães, né? Vai rechear com carne, com salada. Eu tenho que esperar ele esfriar um pouco, senão ele vai murchar, tá? Então eu vou só desgrudar aqui do fundinho, pro ar circular, tá? Tá quentíssimo, acabou de sair do forno, olha só. Olha aqui como é que ficou, bem douradinho. Mostra o fundinho. O fundinho, ó. Olha aqui, tá. Não chegou a queimar, começou a dourar. Se você quiser o fundinho mais dourado, deixa mais 2 minutinhos. Aí eu vou dar descolar do fundo para ele não suar e não ficar úmido. Show. Eu sou destra. Vou ter coragem aqui para mexer com essa luva. Não posso tirar a luva, senão vai queimar minha mão. Ó, o pãozinho que eu fiz no estilo hot dog, como ele ficou. Fundinho. Tá vendo? E aquele último dia que sobraram 40 gramas de massa. Tá super quente, como a gente vai comer no estilo hambúrguer. Vamos só deixar esfriar aqui, uns 15 minutinhos. Já já a gente volta com o pãozinho em temperatura ideal. Eu mostro como ficou dentro e a gente mostra também como a gente montou o nosso hambúrguer. Tá bom? Como? É o mais importante. Esperamos um pouquinho, uns 15, 10 minutinhos para o pão esfriar um pouco, para ele não murchar enquanto a gente corta. Enquanto isso, a gente fez uns hambúrgueres, carne moída, um pouquinho de bacon picado, se você tiver, sal, pimenta. Eu botei um pouquinho de páprica, mas aí o tempero da carne é ao seu gosto, né? Amassou tudinho, modelou, fritou e aí coloca o que você quiser. A gente não ia perder a oportunidade de saborear o pão com recheio, né? Só para mostrar para vocês como ficou o pão de hambúrguer, tá? Esse aqui foi o de hot dog. Eu vou partir para mostrar o inteirinho para vocês. Dentro, ó, macio, bem gostosinho. E nada melhor do que fazer um pão em casa para você ter garantia de procedência, de higiene e também de frescor, né? Acabou de ser feito, a gente vai comer imediatamente. Às vezes a gente não consegue isso indo a uma padaria, às vezes o pão tá lá alguns dias, apesar de ele estar bem conservado, o sabor de um pão fresco não tem comparação. Vamos partir agora nossos hambúrgueres. Vou montar um para vocês verem, mas todo mundo sabe montar hambúrguer. Só a gente vai comer agora. Você pode também grelhar, põe na frigideira quentinha, ele vai ficar tostadinho, né? É uma opção também. Eu tenho aqui meu hambúrguer com queijo. Vou botar aqui, deixa eu tirar para vocês verem. Quando eu virei o hambúrguer, eu coloquei o queijo em cima. Eu tenho um tomatinho, não coloquei bacon porque na minha carne já tem bacon, tá? Um alface bem lavadinho, bem gostosinho. Pronto. E aí você come com o molho que você achar melhor aí na sua casa. Bom apetite! E espero que vocês tenham gostado. E a gente vai voltar outras vezes para falar um pouquinho mais de alimento, um pouquinho mais de química, um pouquinho mais de história. Até a próxima! Tchau, gente!